September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Olá, meus amores. Hoje Tia Dora veio para fazer as orientações do plano de estudo tutorado do volume 4 da semana 2 de matemática. Nessa semana, nós iremos estudar em matemática as páginas 17 e nós vamos falar, Tia Dora vai falar um pouco aqui sobre o que a gente vai estudar na página 17, né? Que a gente vai estar com grandezas e medidas. Os conteúdos que a gente vai estudar é a medida de comprimento, tá? Como unidade padronizada de medida, o centímetro, o milímetro, o metro e o quilômetro, tá? Então, Tia Dora vai falar um pouquinho aqui sobre as medidas, ok? Vamos lá. As medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir comprimento, né? Para medir, até nós mesmos nós utilizamos o metro. A partir do metro, são obtidas outras medidas de comprimento, que são múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro são, aqui tá falando, os múltiplos do metro. Por que múltiplos são maiores, tá? Do que os metros. Os múltiplos do metro são quilômetro, que nós utilizamos o km, tá? Hectômetro, que nós utilizamos o HM, e o decâmetro, que nós utilizamos o DAM, tá bom, gente? Essas são medidas acima do metro, são maiores que o metro, tá bom? E nós temos os submúltiplos, né, que são menores que o metro, que é o decímetro, que nós utilizamos o DM, o centímetro, que nós utilizamos o CM, e o milímetro, que nós utilizamos o MM, como para a gente tá sabendo aí, tá? Bom, nós vamos estar estudando aqui nessa unidade o quilômetro, o centímetro, o milímetro e o metro, tá bom? Para fazer essas medições, nós usamos régua, nós medimos os centímetros, né? Por exemplo, essa régua, ela tem 30 centímetros. Nós também utilizamos o metro, que é esse aqui, tá? Que aqui eu tenho 30 centímetros, aqui eu tenho 40 e assim por diante. Esse daqui são 5 metros, tá, gente? Tem 5 metros aqui para tá fazendo medida. Quando a gente quer medir alguma coisa na casa da gente, quando a gente quer medir também quantos metros a gente tem, né? Vocês aí podem estar fazendo a medição do tamanho de vocês utilizando esse metro aqui, mas tem outros também, tá? Essas aqui são só para mostrar a vocês sobre o metro. Então, vamos lá. A atividade é na página 17. Pedi que vocês observassem essa tabela aqui abaixo, onde eu tenho aqui o quilômetro, né? Que eu mostrei aqui para vocês, olha, que é o km, quilômetro. Onde eu tenho o hectômetro, né? Que são 100 metros. Onde eu tenho o decâmetro, que são 10 metros, tá? Aqui eu tenho o metro, né? Que é 1 metro só aqui. Agora, já vou descendo aqui.
eu tenho o decímetro, tá? Que vai diminuindo aqui. Eu tenho o centímetro, que é o cm, e eu tenho o milímetro, que é o milímetro de metro, que é 0,01, tá? O milímetro, nós podemos observar aqui na régua que tem os milímetros, cada pontinho desse aqui, cada tracinho desse aqui são milímetros, tá? Cada tracinho aqui são milímetros, ok? Então, o comprimento pode ser medido por diferentes instrumentos. Pelo metro, que foi o que eu mostrei para vocês, a régua, né, a trena, e de formas alternativas, como o palmo, o passo e a polegada. Nós também podemos medir por polegadas, as televisões vêm por polegadas, né, gente? Nós podemos medir também por palmos, né? 1, 2, então aqui são os palmos. E podemos medir os passos também, tá? 2. Solange é costureira e vai fazer calças compridas para seus 2 filhos. Para cada calça, ela vai gastar 1,5 metro de tecido. Solange pagou R$120 pelo tecido das 2 calças. Então, são 2 calças, né? E em cada uma ela gasta 1,5 metro de tecido. Quantos metros de tecido Solange comprou? Vocês vão estar respondendo esse probleminha aqui pra gente. Também é interpretação, tá? Assim como o textinho de português. Então, nós temos que ler e interpretar. Qual o preço de cada metro de tecido? Cada metro de tecido, será quanto que custou cada metro de tecido? Já que Solange pagou R$120 pelo tecido das 2 calças. Se ela for pagar o valor total em 3 prestações iguais, quanto será cada prestação? E o último probleminha, agora é com você. Vou dar os valores e você vai elaborar o problema e depois resolvê-lo. Gente, vocês vão elaborar aqui, ó, falou que você vai elaborar esse problema aqui, tá? Nós vai ter os valores aqui, um sítio, 48 metros de larguras e 86 metros de comprimento. É preciso cercar o sítio. O metro de tela custa R$3. Então, deu aqui, aí vocês vão formular um probleminha, um desafiozinho aqui, vai formular seu próprio problema e resolvê-lo pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijos e fiquem com Deus.